você não pode mudar o planeta, mas pode construir o seu mundo. Bom, existe, claro, que uma certa indignação com relação a tantas coisas que não concordamos no mundo. E o problema não é realmente em ficar indignado ou indignada com essas coisas. O problema é que um número considerável de pessoas acaba não entendendo que muito ou quase tudo daquilo realmente que você não concorda não está sob o seu controle. E se não está sob o seu controle, o que você poderia ou pode fazer? Eu tenho certeza que absolutamente nada, como não fez até hoje. Se você parar para pensar nesse exato momento, a quantidade de tempo que você dissolveu, perdeu, jogou fora, discutindo assuntos que não estavam sob o seu controle e perdeu o seu tempo várias vezes, deixando de aproveitar de forma satisfatória. E eu digo que perdeu porque não mudou absolutamente nada. Por exemplo, aquelas pessoas que gostam de ficar conversando a respeito de política. O que, na verdade, elas conseguiram fazer através disso? Através dessas discussões? Absolutamente nada. Você não concorda com a vida do seu vizinho? Muitas vezes você não concorda com a diferença que existe entre as pessoas, e as pessoas são diversas, e é isso que faz com que o mundo realmente tenha graça. Então as pessoas se preocupam com assuntos que não estão aí sob a responsabilidade delas. Pessoas discutem situações relacionadas a time de futebol, a religião, a sexualidade, a conduta, profissão. Vivem discutindo de forma aleatória os mais diversos assuntos que não estão sob sua responsabilidade. Acabam ficando indignadas com a injustiça que existe no mundo. Não concordam com a fome, com as guerras, com a falta de dinheiro. Não concordam com muita coisa e, no final das contas, não conseguem entender que não estão indo a lugar nenhum. E também devem tomar muito cuidado com aquilo realmente que não concordam, porque você precisa entender o que é o respeito dentro desse contexto. Muitas pessoas não concordam e respeitam, e isso é importante porque elas também devem ser respeitadas. Não existe problema nenhum com relação a isso. Outras pessoas não concordam e querem impor aquilo que elas acreditam ser muitas vezes correto, sem, na verdade, entender que elas muitas vezes estão sem nenhum tipo de base de conhecimento para que realmente tenham essa opinião e façam com que outras pessoas tenham a mesma. Então é muito melhor que você comece a se colocar num lugar diferente, numa posição a qual você não esteja nunca fechado e sim aberto a novas experiências que vão te levar a um conhecimento e uma condição muito melhor de vida. E também que você comece a entender que você de forma alguma vai mudar realmente o mundo. Isso é quase que impossível. Mas
você pode começar a pensar em construir algo diferente à sua volta. Você não muda realmente o planeta, mas você pode construir o seu mundo. Ao invés de ficar pensando em tantas coisas que você poderia fazer lá fora, mas você não tem, na verdade, o controle sobre isso, comece a fazer dentro desse seu mundo. Crie aquilo que você não concorda, aquilo que você deseja, crie em volta de você, crie junto com a sua família um mundo dos seus sonhos. Comece, na verdade, a colocar os tijolos, comece a entender que isso está sob o seu controle. E daí então você tem o direito e o dever realmente de fazer com que esse mundo seja melhor, e daí então você começa a cuidar melhor da vida e da saúde de cada pessoa da sua família. Você começa a cuidar melhor desse ambiente que é a sua casa, independente de ser alugada ou não. Você começa a cuidar da limpeza, da organização, você começa a enxergar aquilo que não está correto, você começa a ter aí, exercer uma política mais agradável dentro da sua casa, se relacionando melhor com as pessoas. Você começa a respirar desenvolvimento. Você começa a olhar no seu guarda-roupa, você começa a dispensar peças que você não vai usar mais. Você começa também a entender que você pode e deve deixar algumas coisas, desapegar de algumas coisas, alguns objetos que você não usa mais. Então você melhora a economia, você melhora a saúde, você melhora o nível de educação do seu mundo, do seu universo, do que você está construindo em volta de você. Porque entenda que muitas vezes você pensou em mudar coisas que não estavam sob o seu controle e deixou de mudar aquilo que estava sob o seu alcance. Principalmente o que está mais próximo. Você foi quanto negligente com relação à sua casa, com relação às pessoas que estão do seu lado, com relação àquelas pessoas que dependem de você? Quanto negligente você foi com a sua vida, deixando com que alguns vícios tomassem conta de você e prejudicasse a sua saúde? E hoje talvez você sofra com algum problema que na maior parte das vezes foi criado por você mesmo. Então você não respeitou de forma alguma o seu mundo e estava querendo transformar aí esse mundo lá fora. Pare um pouquinho nesse exato momento e comece a realmente entender como que sua vida seria melhor se você utilizasse tudo isso que foi dito aqui nesse vídeo, para que você realmente conseguisse ter mais alegria, paz, satisfação. Comece a entender que muitas vezes você ficou buscando alternativas longe de você, pessoas distantes de você, pessoas que nem existiam na sua vida, e você pensando, imaginando que alguém lá de fora podia vir e mudar a sua vida, quando você deixou de dar valor para as pessoas que poderiam de fato te ajudar e estão aí do seu lado. Quando você, na verdade, disse que não tem mais jeito, quando você deixou de acreditar nesse time que você tem, esse é o melhor time que existe, e se talvez não corresponda da forma a qual deveria, você deve entender que muitas vezes faltou aí um treinador ou uma treinadora, faltou alguém na linha de frente condicionando realmente os membros dessa equipe, da sua melhor equipe, para que você realmente conseguisse aí chegar aonde você deseja e fazer com que essas pessoas que estão com você também consigam fazer parte desse sonho. Então, por esse motivo, faça uma reflexão,
pare um pouco, saia da rotina e mude a direção da sua vida, porque ainda dá tempo. Espero também que esse conteúdo venha a somar com os outros, no sentido de levar aquilo que há de melhor para você que está do outro lado. E pode parecer tão simples, mas eu tenho certeza que com a sua força de vontade e esses conteúdos, você vai conseguir os resultados que você tanto deseja. Por isso, espero que você consiga assim se desenvolver, que você não deixe de se inscrever aí no canal, deixar o seu comentário, compartilhar com aquelas pessoas que precisam ou gostam desse tipo de conteúdo. Estejam sempre com Deus. Até os próximos vídeos. Um abraço e fui.